Olá a todos, Carlos Borges aqui para o Old Waycast, o meu canal, e vamos a mais um Old Way News, duas matérias que vou trago aqui para compartilhar com vocês. Os links das matérias estarão na descrição do vídeo, aí embaixo. Primeira matéria no site da Brasil Paralelo, uma pesquisa da organização Portas Abertas. Vamos à leitura do artigo. Quase 400 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé em todo o mundo. Ao redor do mundo, milhões de pessoas sofrem por causa da sua fé. No mundo inteiro, mais de 380 milhões de cristãos estão enfrentando perseguições e ataques. Isso significa que 1 a cada 7 cristãos está em situação de risco por questões religiosas. O dado vem de uma pesquisa feita pela ONG cristã Portas Abertas, que analisou os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Tem escala de vermelho, laranja, de perigo. Vamos ler os que estão na lista vermelha. Primeiro e pior lugar para o cristão, Coreia do Norte. Então, a lista vermelha, que vão 13 países: Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita e Mianmar. O primeiro lugar, a Coreia do Norte. Cristãos e suas famílias são mandados para campos de trabalho forçado, para prisioneiros políticos, onde vivem em condições desumanas e são torturadas as famílias. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, feito em 2023, estima que o regime comunista da família Kim mantenha entre 50 mil e 70 mil pessoas presas por serem cristãs. Um trecho do relatório menciona que uma família inteira está presa em um campo de trabalho forçado após ter contato com a Bíblia em 2009. A Constituição do país permite a religião, mas proíbe que a fé seja um pretexto para atrair forças estrangeiras, prejudicar o Estado ou a ordem social. Além disso, o governo precisa aprovar todas as atividades religiosas. Na prática, existem alguns templos que servem principalmente para serem exibidos a turistas estrangeiros. Um relatório da ONU destaca que o país considera os cristãos como uma classe hostil e uma ameaça à lealdade ao regime. Mesmo fora do país, os cristãos não estão seguros. No ano passado, o governo chinês deportou 10 cidadãos norte-coreanos que tiveram contato com a Bíblia. Na China, o regime comunista de Mao Tse-tung foi responsável por um dos maiores genocídios da história da humanidade. A Somália, a perseguição aos cristãos na Somália vem principalmente por parte do grupo terrorista Al-Shabaab. A organização defende uma vertente radical do Islã sunita, conhecida como Wahhabismo, e aplica a lei islâmica, conhecida como Sharia, à risca. Os terroristas controlam grande parte do país e executam
tanto pessoas que abandonam o Islã por apostasia, como lideranças religiosas que pregam o Evangelho. Nas áreas que não são controladas pelo Al-Shabaab, há relatos de casos em que as próprias famílias perseguem parentes que se convertem ao cristianismo. Os convertidos podem ser forçados a participar de rituais islâmicos, casar, serem presos em suas próprias casas e até mesmo morrer. A grande maioria da população no país se declara muçulmana, cerca de 99,8%. Apenas 0,1% segue alguma vertente do cristianismo e 0,1% praticam outras religiões. 3. O Iêmen, um país dividido pela guerra civil, os cristãos enfrentam perseguições de 3 grupos distintos. Nas regiões controladas por grupos extremistas muçulmanos, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, os cristãos são brutalmente assassinados. A Constituição Oficial do país defende a lei da Sharia, o que significa que nas áreas controladas pelo Estado também há perseguições. Caso alguém seja denunciado como cristão, pode começar a ser monitorado pelo regime. Há relatos de prisões arbitrárias, torturas e até execuções de pessoas que pregavam a fé. Além disso, a ajuda humanitária é distribuída principalmente por grupos islâmicos e mesquitas, que costumam discriminar quem não consideram como muçulmano devoto. Em um país onde mais de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, a ajuda humanitária é fundamental para a sobrevivência. Nas áreas controladas pelo clã dos Houthis, a situação é ainda pior, já que abandonar o Islã para seguir o cristianismo é considerado traição. Portar a Bíblia e outros livros sagrados também é um risco nas regiões controladas pelo clã. Cristãos sociais podem ser expulsos de suas famílias e perder a guarda de seus filhos por representarem uma vergonha ao clã, podendo até mesmo ser assassinados. 4. A Líbia. Nós vamos até o 5º. O país africano passa por uma longa guerra civil desde a queda do ditador Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe em 2011. A Primavera Árabe foi uma série de protestos que se propagaram pelo mundo árabe pedindo a queda de ditadores e maior liberdade civil. Atualmente o país está dividido entre o governo reconhecido internacionalmente, o Exército Nacional Libanês e regiões controladas por grupos tribais e jihadistas. As igrejas dos líbios estão praticamente fechadas e os cristãos tentam esconder sua fé a todo custo para não sofrerem retaliações. A falta de uma autoridade central faz com que nenhuma lei de proteção possa ser garantida. Assim, aqueles que defendem abertamente o cristianismo são atacados por suas famílias, comunidades e grupos islâmicos. Estrangeiros que praticam sua religião no país enfrentam um cenário menos perigoso, já que a comunidade não tende a persegui-los, porém podem sofrer discriminação e ataques violentos de grupos extremistas. 5º e último, Sudão. Em 2019, uma onda de protestos levou à deposição do ditador Omar al-Bashir, que governou o país por quase 30 anos. Militares e civis estabeleceram um governo conjunto que foi marcado por uma série de instabilidades políticas. Apesar dos problemas, a situação dos cristãos no país parecia melhorar consideravelmente, até um golpe de Estado levar 2 generais ao poder. Em 2023, os 2 comandantes militares começaram a lutar pelo poder entre si, jogando o país em uma guerra civil brutal.
O conflito tem tornado os cristãos ainda mais vulneráveis à violência cometida por extremistas islâmicos. Mais de 100 igrejas foram atacadas e cristãos são sequestrados e mortos pelos jihadistas. Cristãos convertidos do Islã sofrem ataques e retaliações de seus familiares e das comunidades locais. A maioria precisa manter a fé em segredo. Além disso, os fiéis são discriminados pelas comunidades e muitas vezes não têm acesso a itens básicos para a sobrevivência, como alimentos e remédios. Esse cenário tem feito muitos cristãos buscarem refúgio. Segundo a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, mais de 8,5 milhões de pessoas se deslocaram por causa do conflito. Dessas, aproximadamente 1,8 milhão deixaram o país. O relatório leva em consideração os dados do período entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Essa já é a terceira edição do levantamento da ONG Portas Abertas e eu vou deixar o relatório completo, o link no final do vídeo, o link para o relatório completo da Portas Abertas. Agora vamos ao outro artigo. Eu tirei aqui do site Direito Religioso, link na descrição. Silenciar a fé, o Ocidente diante da criminalização da oração. Recentemente, durante a conferência de número 61 de segurança em Munique, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ou J.D. Vance, trouxe à tona uma inquietante realidade: a crescente repressão à liberdade religiosa e de expressão no Ocidente. O caso emblemático de Adam Smith Connor, veterano do Exército Britânico, ilustra essa preocupante tendência. Em novembro de 22, Smith Connor foi abordado por policiais enquanto, prestem atenção, orava silenciosamente próximo a uma clínica de aborto em Bournemouth, Inglaterra. Sim, você ouviu bem, enquanto orava silenciosamente próximo a uma clínica de aborto, sem interagir ou obstruir qualquer pessoa, sua ação foi considerada uma violação de uma zona de proteção estabelecida ao redor da clínica. Em outubro de 2024, o Tribunal de Magistrados de Bournemouth declarou culpado, impondo-lhe uma dispensa condicional e ordenando o pagamento de custas processuais no valor de 9.000 libras, aproximadamente R$66.000. Defendido pela ADF International, organização que atua na proteção das liberdades fundamentais e parceira do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, no Brasil, Smith Connor decidiu apelar da decisão com audiência marcada para julho de 2025. Diz citação de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos: quando a oração silenciosa se torna crime, todos devemos refletir sobre os rumos que nossas sociedades estão tomando. O vice-presidente Vance, em seu discurso, destacou: o governo britânico acusou Smith Connor do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e orar silenciosamente por 3 minutos, sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, só orar silenciosamente por conta própria.
Essa declaração ressalta a gravidade da situação em que pensamentos e orações silenciosas são tratados como infrações criminais. Esse episódio evidencia uma alarmante tendência de intolerância secularista em que manifestações pacíficas de fé são reprimidas em nome de uma suposta neutralidade estatal. No entanto, é fundamental lembrar que a laicidade do Estado não implica a exclusão da religião do espaço público, mas sim a garantia de que todas as crenças possam coexistir harmoniosamente. No Brasil, por exemplo, a laicidade colaborativa é um modelo que promove a cooperação entre Estado e instituições religiosas em prol do bem comum, sem privilegiar ou discriminar qualquer credo. O Ocidente precisa despertar para essas violações às liberdades de religião, crença e expressão. A criminalização de atos como uma oração silenciosa representa uma ameaça não apenas aos indivíduos de fé, mas a todos que valorizam os direitos fundamentais. É imperativo que levantemos nossas vozes em defesa de uma laicidade que não seja sinônimo de intolerância, mas que reconheça e respeite a diversidade de convicções em nossa sociedade. A liberdade religiosa é um pilar essencial das democracias modernas. Permitir que ela seja erodida por interpretações restritivas e políticas repressivas é abrir mão de valores que sustentam nossas sociedades livres. Devemos, portanto, promover uma laicidade colaborativa, onde Estado e religião dialoguem e cooperem, garantindo espaço para todas as manifestações de fé, sem imposições ou censuras. O caso de Adam Smith Connor serve como um alerta. Quando a oração silenciosa se torna crime, todos devemos refletir sobre os rumos que nossas sociedades estão tomando e agir em defesa das liberdades que tanto prezamos. É isso, Carlos Borges aqui para o meu canal Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.